Olá, amados irmãos, vamos iniciar mais uma vez o nosso encontro aqui online para o estudo bíblico da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Vila Eutália. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo que tem sido feito na Confissão de Fé de Westminster, que é a confissão que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana, adota. Nós vamos, nesse momento de abertura, iniciar com uma oração, como o pastor costumeiramente tem feito e sugerido aos irmãos da igreja, as orações pelas famílias da nossa igreja, pelas famílias da nossa igreja, pela cidade de São Paulo e orações também pela nossa nação, o Brasil. Então eu convido os irmãos nesse momento, antes de nós de fato iniciarmos o estudo bíblico, nós curvarmos as nossas frontes e pensarmos em pessoas que convivem conosco da nossa igreja, pessoas também que estão enfermas, pode ser também a enfermidade que tem nos assolado nos últimos dias, a Covid-19, pessoas que estão passando por um processo difícil de desemprego, de desespero econômico, pessoas enlutadas que também estão próximas de nós. Lembre-se dessas pessoas, vamos orar por esses irmãos, por essas irmãs, vamos pedir ao Senhor misericórdia e graça sobre a nossa cidade, sobretudo sobre a nossa nação brasileira. Oremos, irmãos. Amado Deus, soberano Pai, ó Deus, nós estamos diante da Tua presença agora orando, Senhor Deus. Pedimos ao Senhor que, com a Tua graça e com a Tua misericórdia, atente, Senhor Deus, o Teu ouvido para o que clamamos agora, Pai. Pedimos ao Senhor que cuide, Senhor, daqueles que estão enfermos, Senhor Deus, de pessoas que, inclusive, nós nem conhecemos, mas que o Senhor conhece, sabe de todas as coisas, sabe de fato o estado com que essas pessoas estão, como essas pessoas têm sido tratadas e como esse tempo tem sido difícil para todos nós, ó Pai. É por isso, Senhor Deus, que é o nosso socorro presente na hora da angústia, que nós clamamos a Ti, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, dessas pessoas, dessas vidas, dessas famílias, de famílias também que temos perto de nós, ó Pai, que estão passando por um processo de luto, de dor e que carecem do Teu consolo, Pai. De pessoas, ó Pai, que estão próximas de nós e que estão sofrendo com essa crise econômica também que nos atinge, Senhor Deus. Pessoas que estão sendo demitidas dos seus trabalhos. Ó Deus, dê graça, Senhor, aos irmãos, à Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos generosos uns com os outros, ó Pai. Para que venhamos servir e atender aos irmãos, ó Pai, sendo extensão das mãos do Senhor, sendo ferramenta da graça de Deus na vida de alguém, ó Pai. Nos usa, Senhor Deus. Nos usa, Senhor Deus, como ação da Tua graça e da Tua misericórdia, ó Pai. Ó Deus, cuida, Senhor Deus, da nossa terra, da nossa nação, da cidade de São Paulo, ó Pai. Nós depositamos a nossa confiança no governo justo de Jesus Cristo somente, ó Pai. Nós não queremos, ó Pai, doar o nosso coração e a nossa devoção a governo de homens, ó Pai. Contudo, nós pedimos ao Senhor que, se for da Tua vontade, esse tempo passe o mais rápido possível, Senhor, para que estejamos novamente caminhando livremente pela cidade, para que estejamos novamente nos encontrando, para partilhar, Senhor Deus, o pão, para caminharmos juntos, para, ó Deus, abraçarmos uns aos outros, Senhor. Tem misericórdia, Senhor Deus, do Teu povo que clama ao Teu nome, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, é isso que nós suplicamos. Amém. Nesse momento eu queria que nós fizéssemos uma leitura de abertura. Abra sua Bíblia comigo, irmãos. 1 Coríntios capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 22. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 22 até o versículo 31. Preste atenção na leitura. Olha. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois,
na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém. Essa palavra nós vamos pensar nela nesse início da nossa reunião de estudo bíblico, porque ela fala sobre o contraste, a diferença daquele que crê e daquele que não crê. Não simplesmente no sentido da fé que nós temos na palavra, mas de fato de como essa palavra se aplica e de como nós recebemos essa palavra. Porque Paulo começa dizendo, porque tanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. Nós não pregamos os sinais que os judeus esperam, nem a sabedoria que os gregos buscam. Nós pregamos Cristo crucificado. E isso, para os judeus, é escandaloso. E para os gentios ou para os gregos, é loucura, não faz sentido algum a mensagem que nós pregamos. Mas para aqueles que creem, para os eleitos, aqueles que foram chamados, tantos aqueles que são judeus ou que são gregos, quando nós pregamos esse Cristo, ele é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Então como se recebe essa palavra. Há alguns no mundo que acham que essa palavra é loucura. Há outro que espera que essa palavra seja uma coisa que, na verdade, só há um propósito, que essa palavra que nós pregamos, que é o Evangelho, ela é o poder de Deus, ela é a sabedoria de Deus, é Cristo crucificado. Esse texto fala a respeito do que nós vamos estudar. Nós estamos estudando o 8º capítulo da Confissão de Fé de Westminster, que fala sobre o Cristo, o mediador. E nós estamos nos deparando com um texto que fala sobre essa mensagem da cruz, do Cristo mediador, que para alguns pode ser loucura e para outros pode ser escandaloso, mas para nós que cremos, é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus atuando em nós. Vamos cantar neste momento, então, irmãos? Vamos cantar Cristo já ressuscitou. É um hino que nós temos em nosso cenário, mas nós vamos acompanhar hoje um pouquinho diferente. Nós vamos cantar juntos com uma irmã que se chama Laisa Freire, e nós vamos ouvir essa irmã cantando esse hino, Cristo já ressuscitou, e poder cantar junto com ela em sua casa também. Cristo já ressuscitou. Aleluia! Cristo já ressuscitou. Aleluia. Sobre a morte triunfou. Aleluia. Tudo consumado está. Aleluia. Salvação de graça dá. Aleluia. Gratos hinos entoai, aleluia. Ao Senhor Jesus honrai, aleluia. Pois a morte quis baixar, aleluia. Pecadores pra salvar, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia.
Amém. Vamos orar então, irmãos, novamente? Vamos agora rogar ao Senhor que Ele nos ajude a estudar, a entender a sua palavra. Só é possível entender a palavra de Deus quando o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, ilumina os nossos olhos e faz com que o nosso coração se abrase ao ler a palavra, e aquilo faz com que é como se acendesse uma lâmpada em nossa mente e aí tudo mais fizesse sentido. Essa é a palavra de Deus que nós dissemos agora, que é a sabedoria de Deus, trazendo para nós vida nova. Vamos orar então. Ó Deus, pedimos ao Senhor que nos ajude agora, Pai, a entender a sua palavra, não só como ouvintes, como espectadores, mas como pessoas que se comprometem, Pai, a cumprir a tua palavra, a viver a tua palavra, a praticar a tua palavra, Senhor Deus, para que vivamos para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, o Salvador da nossa vida. Amém. Amém. Vamos lá para o nosso estudo, então? Então, como eu disse já anteriormente, nós vamos retomar aqui o nosso estudo na Confissão de Fé de Westminster, no 8º capítulo da Confissão de Fé de Westminster. Você vai acompanhando aí no slide que está sendo projetado, de Cristo, o mediador. Na semana passada, o nosso pastor, reverendo Lindbergh, ele fez também o estudo nesse capítulo, no 8º capítulo da Confissão de Fé de Westminster. No entanto, ele é um capítulo muito extenso, ele tem muitos tópicos. Então o pastor, junto comigo aí, dividiu em 2 partes esse capítulo. Ele ficou com a primeira parte e hoje eu faço a segunda parte. Só a medida de introdução, eu queria sugerir aos irmãos, como está sendo projetado aí no slide, a leitura aí do que João Calvino escreveu nas Institutas, no livro 2 das Institutas de João Calvino, no seu capítulo 12, lá na página 223. Olha só o que Calvino escreveu a respeito da mediação de Jesus Cristo. A que fim foi Cristo prometido desde o início, sabe-se sobejamente, ou seja, excessivamente, ou seja, para que restaurasse o mundo decaído e socorresse os homens perdidos. Desse modo, sob a lei, a imagem dele foi representada em sacrifícios para que os fiéis nutrissem a esperança de que Deus lhes haveria de ser propício após ser reconciliado por intermédio da expiação do pecado. Vamos explicar o que é que Calvino está dizendo aí. Vamos lá por partes, certo? A que fim foi Cristo prometido desde o início, nós já sabemos excessivamente por causa do que as Escrituras dizem a respeito da promessa do Messias, da vinda do Cristo, do ungido de Deus. De que Cristo viesse para restaurar o mundo decaído por conta do pecado, para que resgatassem os homens perdidos. Ou seja, Cristo vem, senão somente para salvar a humanidade. O propósito de Cristo nesse mundo, o plano de Deus se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, não é para ensinar eu e você uma maneira moralista de se viver apenas. Não é mostrar para nós um plano político ideal a se abraçar, mas Cristo vem para nos salvar. Essa é a mensagem que nós precisamos crer, nos acatar e pregar e viver. Cristo veio simplesmente para nos salvar e só. Não há nada mais que Cristo veio fazer por nós a não ser nos salvar. Claro que a salvação de Cristo implica, ela deságua em outros mares, ela nos leva a outras compreensões. Há teólogos que dizem que, por exemplo, o Evangelho ele passa a ser uma lente pelas quais nós passamos a enxergar a realidade. Então, a partir do momento em que nós abraçamos essa fé em Cristo Jesus e essa salvação, ela toma conta de todos nós. A Bíblia fala que todas as áreas da humanidade foi afetada por causa do pecado. Nós sabemos que nós nos tornamos totalmente depravados, como inclusive é um dos pontos que nós confessamos como uma igreja reformada, calvinista, que o homem ele se tornou totalmente depravado por causa do pecado. Logo, esse homem ele precisa ser totalmente salvo. Então, e quem é que salva esse homem integralmente?
Jesus Cristo, o Senhor. Então é isso que João Calvino está dizendo. Eu resolvi destacar isso de maneira introdutória para já ajudar a gente a começar a pensar nos próximos pontos aí do que a confissão de fé propõe para a gente. Então, João Calvino está dizendo aí que esse fim de Cristo ser o nosso Salvador, as Escrituras de modo excessivo deixa bem claro isso. Então, desse modo, nós cremos que sob a lei lá do passado, no Antigo Testamento, a imagem de Cristo, ela foi representada. Quando? Pelos sacrifícios, para que os fiéis, aos fiéis à lei, nutrissem a esperança de que Deus haveria de ser propício a eles. Então, após ser reconciliado por intermédio da expiação dos pecados. Então, aqueles sacrifícios, aqueles ritos, aquela ideia da antiga aliança, da lei, elas eram sinais, representações, de fato, da reconciliação plena e eficaz de Deus que está na pessoa de Jesus Cristo. Então, sacrificar o cordeiro não salva ninguém. Observar a lei não salva ninguém. E é importante falarmos isso, porque a lei, apesar de ela ser boa, como Paulo diz, o apóstolo Paulo diz, ela é boa, ela não nos salva. Então, perceba que deixar de matar, deixar de adulterar, deixar de cobiçar, deixar de se dobrar a outros deuses com D minúsculo e entre aspas aí, porque só há um Deus, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, deixar de fazer essas coisas não traz para nós salvação, porque a salvação não está em nossas obras. Salvação não está em ser eticamente ou moralmente melhor que um ou que o outro. Salvação está em crer que Cristo Jesus é o Cordeiro de fato que tira o pecado do mundo. Salvação está em crer plenamente nessa graça de Deus, nesse dom de Deus por nós, que é de levar para si a nossa culpa. E em Cristo Jesus nós não temos mais condenação. É isso que nós estamos falando nesse estudo, nesse capítulo, que fala dessa mediação de Cristo Jesus. Porque se Cristo não fosse de fato nosso mediador e tentássemos nos achegar ao Pai, nos achegar ao Criador, por conta própria, por uma espiritualidade forjada, por uma religiosidade superficial e que se concentra em nós mesmos ou em obras nossas, sempre vai ser falida, sempre vai ser prejudicada essa tentativa, porque não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem consiga ir até em direção ao Senhor por conta própria. É por isso que nós oramos em nome de Jesus, é por isso que Jesus é o nosso sumo sacerdote, é Ele quem intercede por nós perante o Pai. Então, quando nós estamos diante do Pai, na presença do Pai, o Pai, quando olha para nós, a imagem de Cristo é projetada diante, entre nós e o Pai, sabe? Nós nos escondemos na sombra da cruz de Cristo Jesus. Nós estamos por trás dessa cruz, escondido nessa glória de Cristo Jesus, porque é Ele quem faz a propiciação pelos nossos pecados, é Ele quem faz com que o Pai olhe para nós e não nos fulmine com a sua ira, não nos julgue com todo o seu furor. É Ele que faz com que o Pai olhe para nós com graça. É Cristo Jesus, o nosso mediador. Olha só, então vamos lá, capítulo 8 da Confissão de Fé de Westminster. Se você estiver aí na sua casa, acompanhe, ou se não, você acompanhe pelos slides aí projetados. O ponto 5 diz assim: o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que pelo Eterno Espírito Ele ofereceu a Deus uma só vez e satisfez plenamente a justiça do Pai. E para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança perdurável no reino dos céus. Olha que lindo! É motivo para nós darmos glórias a Deus. É motivo para termos uma fé que repousa nessa graça de Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência, perceba, não é uma obediência finita como é a nossa. Não é uma obediência limitada como a nossa. Nós pecamos, nós cedemos às tentações, nós somos negligentes, nós somos infiéis.
Deus, quando se encarna na pessoa de Jesus Cristo e se faz filho de Deus aqui na terra, ele tem a obediência perfeita. E esse sacrifício de si mesmo na cruz é um sacrifício voluntário. Eu vejo ultimamente muita gente querendo fazer um diálogo contextual com Cristo na cruz, como se Cristo fosse refém do governo de sua época. Como se Cristo tivesse sido morto por causa de um governo tirano, por causa de uma ditadura imperial que fizesse com que Cristo, por pregar o amor, morresse. Cristo não pregava o amor. Nós já dissemos aqui anteriormente, Cristo veio salvar a humanidade, Cristo não veio para pregar o amor, Cristo veio salvar a humanidade. E Cristo não foi morto simplesmente pelo governo humano. Cristo se ofereceu à morte de cruz, que era a morte do governo de seu tempo, mas para expiar os nossos pecados. Então nós não podemos ter uma leitura meramente ou simplesmente humana e política e social da morte de Jesus. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. A morte de Cristo Jesus, como diz aqui no final da citação, ela é para todos aqueles que creem, ou todos aqueles que o Pai adquiriu para si, não só reconciliação, mas também uma herança perdurável no reino dos céus. Isso quer dizer, é garantia de vida eterna para nós. Não é só uma boa vida aqui na terra, é a abundância de vida, é a vida eterna para nós, é a certeza de que nós, depois dessa vida, depois da morte, ainda temos vida após essa morte, porque Cristo nos garantiu isso com o seu sacrifício, com a sua morte lá na cruz. É isso que está escrito no ponto 5. E aí tem textos bíblicos de referência sempre, no rodapé de cada ponto aí da Confissão de Fé de Westminster. Eu queria selecionar um desses textos que estão aí, que é o de Romanos 3. Abre aí comigo a sua Bíblia, Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26. É interessante porque no versículo 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Veja, não há um justo sequer. Todos pecaram, todos os homens. Davi já diz no Salmo que nós nascemos em pecado. Nós herdamos essa culpa, essa condenação do pecado, desde que o homem resolveu pecar. E está escrito isso lá em Gênesis capítulo 3. Desde que o homem cedeu à tentação e se rebelou contra a vontade de Deus, nós todos, homens, que somos descendentes, humanamente falando, de Adão, nos tornamos pecadores. Então todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 25. Vamos continuar lendo. Versículo 23, 24, 25 e 26. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Veja, a redenção está em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ok? Vamos para o próximo ponto aí, então, que é o ponto 6, que diz assim: ainda que a obra da redenção não foi realmente cumprida por Cristo, senão depois de sua encarnação, contudo, a virtude, a eficácia e os benefícios dela, em todas as épocas, sucessivamente, desde o princípio do mundo, foram comunicados aos eleitos naquelas promessas, tipos e sacrifícios pelos quais ele foi revelado e significado como a semente da mulher que devia esmagar a cabeça da serpente, como o cordeiro morto desde o princípio do mundo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Veja, irmãos, que eu destaquei aí em vermelho no slide umas frasezinhas que são importantes para nós. Por exemplo,
ainda que a obra da redenção, e aí começa um grifo, né? Não foi realmente cumprida por Cristo, senão depois de sua encarnação. Quer dizer que a redenção de Deus é aplicada na humanidade a partir de Cristo Jesus, que foi o que eu disse na introdução. As obras da lei, os sacrifícios que eram apresentados no santuário, no templo, no tabernáculo, ou o próprio templo, o próprio tabernáculo, a figura do cordeiro, a figura do sacerdote, essas coisas tipificavam a pessoa de Jesus Cristo. O verdadeiro templo, o verdadeiro tabernáculo de Deus, o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro sacrifício é Cristo Jesus. É Cristo que se apresenta sacrificialmente. É Cristo que morre como o cordeiro. É Cristo que faz intercessão entre os homens e Deus como o sacerdote fazia. É Cristo que é a habitação plena de Deus, não no sentido de que Cristo, Deus habita em Cristo. Vale pensar bastante nisso, porque na verdade Cristo é o próprio Deus que habita no meio do seu povo. Cristo não é a habitação de Deus no sentido de que ele tem Deus dentro de si. Cristo é o próprio Deus. Então pense que o tabernáculo, ele representava essa habitação de Deus no meio do seu povo. Então é interessante, por exemplo, em João capítulo 1, quando João escreve que vimos a glória do Pai, né, quando ele se refere a Jesus, dizendo, nós vimos a glória de Deus nele e ele andou conosco, ele andou em nosso meio, ele esteve conosco. O termo ali que João usa para andou, no grego, é o mesmo que tabernaculou. Ele está querendo dizer que como aquela ideia do tabernáculo que era montado no centro do acampamento do povo de Deus, que representava a habitação de Deus com o seu povo, ele quis dizer, agora Deus está conosco, por isso que Cristo é o Emanuel. Agora Deus veio até nós, e ele andou conosco, e ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Então, a redenção, a obra da redenção, ela só foi realmente cumprida, aplicada, feita por Deus, depois da encarnação de Cristo Jesus. Depois tem um outro grifo aí, dizendo que aquelas coisas do passado, da antiga aliança, elas serviram que como comunicação, tá vendo aí grifado em vermelho? Comunicados aos eleitos naquelas promessas, naqueles tipos e naqueles sacrifícios. Deus comunicava o seu caráter para o povo de Deus através da lei. A lei não salva, quem salva é Cristo Jesus. No entanto, a lei, ela serve, como diz Paulo, como um aio, como uma condução, como um caminho que aponta para Cristo Jesus. Porque veja só, quando nós olhamos para a lei, nós percebemos que nós somos indignos, que nós somos fracos, que nós somos pequenos, que nós somos limitados, que nós somos miseráveis, que nós não temos condições de cumprir tudo aquilo ali. Ainda que você diga, mas eu não adultero, mas eu nunca matei ninguém, mas às vezes você cobiça. Mas às vezes, percebe? Mas às vezes você não comete o pecado A, mas você comete o pecado B. E aí a Bíblia diz que a partir do momento em que nós transgredimos uma vírgula da lei, nós nos tornamos transgressor de toda a lei. Então o que a lei faz é mostrar para mim e para você de que, de fato, nós não conseguimos ser bons o suficiente, ser santos o suficiente. É por isso que nós precisamos de um Salvador. É por isso que nós precisamos de redenção. É por isso que nós precisamos de salvação. E quem que é essa salvação? É Cristo Jesus. E aí, o texto aqui da confissão de fé faz referência para nós em Gálatas. Abre aí a sua Bíblia. Ele faz referência de vários textos, né? Mas como eu fiz anteriormente, no ponto 5, também estou fazendo aqui no ponto 6. Eu queria destacar a citação de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, que diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Olha que coisa maravilhosa. Deus escolheu o tempo certo. Pensa que o plano de redenção de Deus, de reconciliação, o plano de salvação de Deus, ele é arquitetado na eternidade, ele é arquitetado fora do tempo, mas ele é executado no tempo.
Então, aqui diz, quando chegou o tempo pleno de Deus para a humanidade, aqui na terra, no tempo e no espaço, vindo, porém, a plenitude dos tempos, quando Deus julgou ser o tempo certo, o tempo propício para então, de fato, aplicar a redenção por meio de Jesus Cristo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, para resgatar homens caídos, homens perdidos, homens que estavam sob a condenação da lei, a fim de que esses homens recebessem a adoção de filhos, a fim de que Deus nos agregasse para a sua família, a fim de que Deus nos redimisse dos nossos pecados, a fim de que Deus nos tirasse da tutela, do cuidado, do império das trevas e nos levasse para o seu governo divino, de luz e de graça. Perceba a importância de falarmos sobre a mediação de Cristo Jesus. Continuando então, o ponto 7 diz assim: Cristo, na obra da mediação, age de conformidade com as duas naturezas, com as suas duas naturezas, fazendo cada natureza o que lhe é permitido. Lembre-se que foi falado já na primeira parte do capítulo 8 da Confissão de Fé de Westminster, que Cristo é totalmente Deus e totalmente homem. Então há duas naturezas completamente integrais em Cristo Jesus. Então o que está dizendo aqui o ponto 7 é que Cristo, na obra de mediação, ele age de conformidade com as suas duas naturezas, tanto com a sua natureza humana quanto com a sua natureza divina. Ele faz com que cada natureza cumpra o seu papel segundo o que de fato é cada natureza. Contudo, em razão da unidade da pessoa, por ser um só, aí presta atenção no que eu grifei. O que é próprio de uma natureza, às vezes na Escritura, é atribuído à pessoa denominada pela outra natureza. O que isso quer dizer? O que quer dizer, por exemplo, o que eu destaquei, que está aí como referência em Atos capítulo 20, versículo 28. Perceba o que é que a Confissão de Fé está querendo nos dizer. Atos 20, 28 diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ora essa, Deus tem sangue? Tem. Na pessoa de Jesus Cristo. Então percebe? Às vezes a Escritura vai falar de Deus, vai falar de Cristo como sendo o próprio Deus, mas vai falar também de Deus como sendo Cristo, no sentido de que ele está dizendo aqui no texto que ele constituiu, o Espírito Santo constituiu aqueles homens como bispos, né, da igreja para pastorear a igreja de Deus, a qual Deus comprou com seu próprio sangue. É interessante porque até nesse texto nós vemos aqui a ação trinitária de Deus, né? Olha o que o texto diz: Atendei por vós e pelo rebanho, pelo qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus Pai, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Qual foi o sangue que comprou os eleitos de Deus? Qual foi o sangue de Deus que comprou aqueles que estavam escravos pela condenação do pecado? O sangue de Cristo Jesus. Então, o que aqui diz no ponto 7 é o que é próprio de uma natureza. Por exemplo, o sangue é próprio da natureza humana, às vezes na Escritura, atribuído à pessoa denominada pela outra natureza. A outra natureza, a natureza divina de Cristo, que é ele ser Deus. Ok? Vamos então para o último ponto, é o ponto 8. E aqui a gente vai caminhar para a conclusão do nosso estudo. Ponto 8 diz assim: Cristo, com toda a certeza e eficazmente aplica e comunica a salvação a todos aqueles para os quais ele a adquiriu. Preste bastante atenção nisso. Nós vamos voltar a falar disso, mas continuando a leitura. Isso ele consegue fazendo intercessão por eles e revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação, persuadindo-os eficazmente pelo seu próprio Espírito a crer e a obedecer, dirigindo os corações deles
pela sua palavra e pelo seu onipotente poder e sabedoria, da maneira e pelos meios mais conformes com a sua admirável e inescrutável dispensação. Olha só, deixei grifado aí para nós focarmos nesses pontos interessantíssimos. Preste atenção. Cristo, com toda a certeza e eficazmente, aplica e comunica a salvação a todos aqueles para os quais ele adquiriu. Veja só, Cristo Jesus não é um caminho de possibilidade a se chegar a Deus. Cristo Jesus não é uma proposta que pode ser que, se você crer, você venha a ser salvo. Não. Cristo Jesus é, de forma certa, de forma eficaz, a salvação. Então, anunciar o Evangelho é um tipo de anúncio, de uma vocação que é anunciada, e não significa que todos vão crer. Quem que vão crer? Quem que vai crer nessa verdade do Evangelho? Todos aqueles para os quais ele adquiriu. E nós vamos ler isso em João capítulo 6. Esses são os que vão crer na verdade do Evangelho. Esse chamado do Evangelho, ele é universal, ele é para todos os povos. Ide pelo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, é para toda criatura, o anúncio do Evangelho. No entanto, a vocação eficaz, a ação eficaz, a aplicação dessa salvação, não são para todos, não são todos que vão crer. Se nós crermos que todos vão crer, nós vamos ter que então acreditar que no juízo final de Deus, então vamos lá no inferno. Correto? Porque para lá é que vão aqueles que não creem. E Cristo Jesus diz, quem crê está salvo. Quem não crê está condenado. É simples. Essa é a conta matemática do Evangelho. Então o ponto é que é certeza e de forma eficaz que Cristo aplica e comunica a salvação a todos aqueles para os quais ele adquiriu. É de forma certa, é de forma eficaz que isso se aplica na vida daqueles para os quais ele adquiriu. E aí o texto continua dizendo, isso ele, Cristo Jesus, consegue fazendo intercessão por eles, revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação, persuadindo esses que creram, né, de forma eficaz, pelo seu Espírito, a crerem e a obedecer e dirigindo o coração deles por meio de sua palavra. Então Cristo Jesus, ele intercede por nós, ele nos revela a tua salvação na sua palavra, ele nos convence por meio de seu Santo Espírito a crermos na sua salvação e quando isso acontece, ele nos dirige por meio de seu Santo Espírito, na sua palavra e por meio do seu poder onipotente, com a sua soberania, agindo sobre nós de maneira e com os meios pelos quais ele tem para nós. Então, quando Cristo nos salva, ele também se encarrega de nos sustentar, de nos preservar. É por isso que nós conseguimos perseverar na caminhada cristã, porque o Espírito Santo que está habitando em nós é o selo, é o pendor dessa promessa, é a garantia de que chegaremos até o final desse combate, de que chegaremos até a linha de chegada, até aquele dia, porque ele nos garante que nós chegaremos até aquele dia. Então, começa com ele, termina com ele e somos sustentados por ele. Por isso que nós devemos crer profundamente nessa doutrina, essencial para a fé cristã. Crer que Cristo é o nosso autor e consumador da nossa fé. Crer, olha só, trava-língua, crer que Cristo é o mediador da nossa fé. Ele não só nos chama para caminhar com ele e diz, daqui para frente você se vira. Não. Ele nos chama, ele nos conduz, ele nos sustenta e ao final daquilo ele ainda nos diz, servo bom e fiel. Seja bem-vindo, vamos lá, vamos cear, vamos caminhar juntos aqui, vamos comer juntos nesse banquete. Você passou fortes lutas na grande tribulação, na sua vida terrena. No entanto, lembre-se que Apocalipse diz que nós só conseguimos passar pela grande tribulação e chegar naquele dia com as vestes brancas por causa do sangue do Cordeiro. Então, irmãos, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. É Cristo Jesus que nos sustenta. Por isso que nós devemos ter uma fé totalmente baseada em Cristo Jesus.
Por isso que nós devemos ter uma vida cristocêntrica, com Cristo no centro das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas decisões, da nossa fé. Vamos ler aqui o texto de referência de João, capítulo 6, versículo 37 e versículo 39 também. Olha o que Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Versículo 39. E a vontade de quem me enviou é essa. Quem enviou Cristo Jesus? O Pai. Qual que é essa vontade? Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Não perdemos a nossa salvação. Porque a nossa salvação não está concentrada nas nossas obras. A nossa salvação não está concentrada naquilo que eu faço, naquilo que você faz. E quando eu sou bom ou quando eu sou mal. A nossa salvação, quem nos garante é Cristo Jesus. E Ele está dizendo, não vai se perder. Todos aqueles que o Pai me deu, de modo nenhum será perdido. A vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que o Pai me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Então, quem vem ao Pai e é chamado pelo Pai, é escolhido pelo Pai, de modo nenhum o Pai lançará fora. E nós só chegamos ao Pai, e aqui já concluindo, como Jesus diz lá em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho para se achegar a Deus. Aquela história de que todos os caminhos levam a Deus é furada. Sai daí. Não existe atalho. Só Cristo Jesus é quem nos leva a Deus. Então a conclusão concluímos então que só há um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus. Só há um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Esse foi o nosso estudo dessa quarta-feira. Até semana que vem, nós vamos agora orar para encerrar o nosso estudo e agradecer ao Senhor por esse momento de poder compartilhar, poder meditar na palavra do Senhor, poder aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por ter escolhido a seu tempo e nos seus moldes a forma com que quis nos salvar. E o Senhor fez assim na pessoa de Jesus Cristo. O Senhor fez assim quando se encarnou, quando se tornou homem, como nós, para nos salvar, para nos redimir, para nos resgatar, para fazer com que voltássemos a ser aquilo que fomos projetados para ser, criaturas que vivem para a glória de Deus. E isto só é possível quando Cristo Jesus faz intercessão por nós, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos leva até o Senhor, e nos ensina a orar, porque nós não sabemos orar, e nos estimula a ser santos, porque nós somos pecadores. Gratos somos, Senhor, porque o Senhor nos salvou. Obrigado, Senhor Deus, pela tua salvação. Obrigado, Senhor Deus, pelo estudo de hoje, que diante dos nossos olhos a tua palavra ganha cada vez mais forma, ganha cada vez mais vida e luz, Senhor Deus, nos levando, Senhor Deus, a crer, a viver e a praticar aquilo que o Senhor espera de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Eu me rendo.